Fala, torcida do Cruzeiro, ligada aqui no canal. Hoje tem jogão do Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo, jogo válido pela Libertadores, oitavas de final. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do nosso cabuloso. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no Cruzeiro, notícias de bastidores e tudo mais. Fica até o final do vídeo que tem novidade bombástica pra vocês. Mas antes de tudo, já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor do Cruzeiro. Então, sem mais delongas, vamos acompanhar e reagir juntos às novidades do nosso cabuloso. Os atletas do Arthur Jorge vão estar por aqui para se preparar para entrar em campo para a partida contra o Flamengo. Dá só uma olhada. Aqui o painel de tática, bola parada defensiva, bola parada ofensiva. Aqui vão ser colocadas as instruções. E eu vou te mostrar a caminhada dos jogadores do Cruzeiro para essa partida de hoje à noite. A bola rola 9h30, depois da novela Quem Ama Cuida. Nesse caminho dos bastidores do Mineirão, imagens do Cruzeiro, mensagens de apoio e de motivação. Nós somos loucos. Aqui tem as duas taças da Libertadores, conquistada em 76 e em 97. Cruzeiro busca o tricampeonato. Você vai ver esse jogo ao vivo com transmissão da Globo e a partir de agora no Globo Esporte. Vem, essa é a entrada dos jogadores. A gente vai te colocar no clima. Vamos trazer informações ao vivo, as escalações, os bastidores e direto vamos para a Toca da Raposa com a Maria Cláudia Bonucci para saber as últimas novidades do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo de hoje à noite. Bonucci, boa tarde para você. Fala, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no GE. Nesse momento, os jogadores do Cruzeiro estão concentrados, viu? Aqui na Toca da Raposa, seguem à noite para o Mineirão. A gente sabe que o técnico Arthur Jorge tem desfalques e desfalques importantes. Hoje ele não conta nem com Fagner na direita, nem com Romero no meio de campo. Esses dois jogadores estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O William deve jogar na direita, né? O substituto natural. No meio de campo, quem deve jogar é o Matheus Henrique, que apesar daquela fratura que ele sofreu no nariz lá contra a Chapecoense, vem treinando normalmente. A nossa dúvida é no ataque, porque o Wesley, né, recém-chegado, estreou contra o Mirassol, estreou bem demais, fazendo um golaço. Pode aparecer como opção na ponta esquerda, no lugar do Kaique Kenji. Falando nisso, vamos dar uma olhada no campinho, né, que deve ter Otávio no gol, e aí William na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus na zaga, com o Rojas na esquerda, no meio de campo, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. No ataque, Arroio, Kenji ou Wesley e Caio Jorge. Serão cerca de 60 mil pessoas no Mineirão, a maioria cruzeirenses, que não estão muito bem com o Leonardo Jardim não, viu? Ele saiu deixando saudades. Ele fez um ano fantástico. E o que eu tenho aqui é que agradecer ele, o trabalho dele. Quase um ano de relação que terminou com uma promessa. E eu agora no Brasil, eu sou cruzeiro e não vou treinar mais nenhum clube no Brasil que não fosse o Cruzeiro. Não demorou muito para que o compromisso fosse desfeito. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Foram pouco mais de 2 meses entre a despedida do Cruzeiro no fim do ano passado e o anúncio do português no Flamengo no início de março. As verdades não duram 24 horas, né? Então é meio complicado. A gente tem sim essa mágoazinha com ele. Palavra de homem não pode dar curva, né? E a dele não deu nem curva, não. Nem sei o que não podemos dizer, não. Ele falou que estava fechado com o Cruzeiro. Na primeira oportunidade que o Flamengo foi lá, já contratou. O segundo jogo do Jardim no Flamengo foi contra o Cruzeiro, partida da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com direito à nota falsa com o rosto do ex-treinador. Essa ele achou que a melhor escolha, né? Foi essa. Então, isso aí. O Cruzeiro perdeu aquela partida por 2-0. Ainda sob o comando do Tite, e terminou a rodada na lanterna do Brasileirão. Claro que as relações não se apagam. Hoje à noite, o reencontro é num jogo de Libertadores aqui no Mineirão. Pela primeira vez, o técnico Leonardo Jardim vai enfrentar o ex-clube na capital mineira. O estádio vai estar lotado e a torcida do Cruzeiro ainda não perdoou ele, não. Nós estamos cheios de... Vou falar ódio não, mas nós estamos cheios de ódio, é isso mesmo. Você pode ter certeza disso, que o primeiro alvo nosso, quarta-feira, vai ser o Jardim, depois vai ser o time do Flamengo. Então vamos mostrar para ele que o time que ele desfez vai ganhar do time desse. Com certeza que estou à espera que o Mineirão esteja lotado, mas nós temos que saber jogar o nosso jogo dentro de campo, porque isso é o importante. O atual comandante do Cruzeiro também é português. Arthur Jorge estreou em abril e tem quase 67% de aproveitamento, mais que os 58% do Leonardo Jardim no ano passado. Campanha que empolga os cruzeirenses, que querem revanche contra o ex-treinador.
Eu torço que o Cruzeiro dá logo uns 2-0 nele aqui, 3-0, que no jogo de volta ele nem vai estar mais no jogo. Ah, a justiça divina vai prevalecer. O Cruzeiro vai classificar e vai ser demitido. Não tem nem dúvida disso. Jardim vai pagar aquele Judas. Salinha da equipe técnica. Ah, Leonardo Jardim, esse ambiente aqui já foi seu, né? Agora tá no vestiário do visitante. E esse vestiário é comandado pelo português Arthur Jorge. Vem cá pra você ver, ó. Aqui os jogadores, eles se recuperam, fazem aquele gelinho antes e depois do jogo. Tem a partida da volta. No Maracanã, na semana que vem, jogo decisivo pela Libertadores. Mas o Arthur Jorge conseguiu distanciar os principais atletas do Cruzeiro no jogo do fim de semana contra o Mirassol. Vou aproveitar que eu tô aqui na banheirinha, vou pro estúdio do Globo Esporte com o Giovana Pires e Henrique Fernandes para saber um pouco desses duelos. Vou colocar um sais de banho aqui, tô ouvindo vocês. Você é folgado demais, hein, Maurício? Fica aí tranquilo na banheira enquanto deixa a gente aqui trabalhando. É isso. Maurício é assim. Pelo menos estou em boa companhia. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Henrique Fernandes, nosso comentarista, para destrinchar esses duelos de hoje. Jogo grande, jogadores grandes, grandes duelos. A gente separou alguns duelos de posição por posição dos principais jogadores. Vamos ver alguns deles? Camisa 10 para começar? Já começa com os dois camisas 10, né, Gil? Exatamente. Olha lá. 6 jogos pro Pereira, 3 pro Arrasca, 5 participações de gol do Matheus Pereira, 3 do Arrasca. Ações bem-sucedidas, um pouco mais do Arrascaeta. Mas o ano do Pereira é melhor. Para mim, o Matheus Pereira vive um ano especial. Estão pedindo até seleção, né? É, e merece. Bora pro próximo, então, próximo confronto. Tem Aí agora são os 9. Esses não podem atacantes. ficar na banheira igual o Maurício, né? 5 jogos para cada um, 2 participações em gols e 2 finalizações por jogo. Não estão tendo tantas chances. E aí um detalhe, o Caio não fez gol na Libertadores ainda. São 2 participações com assistências. O Pedro, 2 gols. É o cara que o Cruzeiro tem que vigiar, um ótimo centroavante. Quem vai marcar hoje? Acho que o Caio, né? Temos que imaginar que o Caio vai aparecer no Mineirão como foi no último domingo, né? Vamos para mais um? Bora para mais um, então. Agora o próximo duelo também no meio-campo. Gerson, bicampeão da Libertadores pelo Flamengo, vai reenfrentar o clube. E do outro lado, Jorginho, jogou menos, né? Quando o Gerson jogou no Brasileiro lá no Maracanã, vaiaram ele. Hoje a torcida tá do lado dele. E ele tem sido mais preciso que o Jorginho no passe e roubado mais bola. 89 a 87, 9 a 6. O Gerson vive um ano especial, mas tem que pressionar bem o Jorginho, que ele distribui a bola nesse time do Flamengo. Vamos pra última? Bora pra última zaga, então. Falando dos defensores, Fabrício Bruno e Léo Pereira são os destaques por aqui. 6 jogos contra 3. Quem tá melhor nesse momento? 2 com passagem de seleção, mas olha só, o Léo Pereira voando 100% nos duelos, só que hoje pega bons jogadores do Cruzeiro. É um jogo equilibrado, Gil, e hoje é o primeiro capítulo, chegou dia 12 de agosto, a gente esperou tanto, tomara que seja um grande jogo. Vai ser, eu tenho certeza. Agora a gente já vai voltar lá pro Mineirão pra saber se Maurício Paulucci resolveu Será voltar a trabalhar. Banheira? Vamos descobrir. Ah, saiu. Ah, o bonitão tá aí agora. Vamos ver se vai trabalhar. Que eu mais faço aqui é trabalhar. Giovana, muito obrigado. Arrasou, Henrique Fernandes, muito obrigado. Já acabei o meu banho de banheira. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do gramado. Essa parte teve um replantio. Aqui não tá 100% não, mas o resto tá bem bacana. O Cruzeiro vai entrar em campo hoje com a camisa titular, né? Aquela azul com as 5 estrelas soltas no peito. E é uma camisa que tem muita história, porque lembra 1976 e tem outra história que é um pouco trágica. Vamos tirar a poeira, que agora é hora do brechó do GE. 50 anos, meio século separam essas duas camisas. A de 2026 do Cruzeiro, que vai entrar em campo hoje contra o Flamengo pela Libertadores, é inspirada nessa de 1976, a primeira vez que o Cruzeiro conquistou a América. Mas além da glória, essa camiseta guarda também uma história trágica. Vem que o passado encontra o presente aqui no brechó do GE. As 5 estrelas soltas no peito. O Cruzeiro começou a utilizar esse design na década de 50. Mas foi no título da Libertadores de 1976 que essa camisa ficou mundialmente famosa. A camisa toda azul e as 5 estrelas soltas no peito. Tanto que, meio século depois, a camisa de 2026 é uma homenagem a essa de 76. O mesmo design. A gola V, as estrelas soltas no peito, uma marca d'água, com uma estrela e um continente da América do Sul, marcando esse título. Algumas
semanas antes da glória, da taça, da primeira Libertadores do Cruzeiro, uma história trágica. A caminhada do título terminou mais cedo para o atacante Roberto Batata em 13 de maio de 1976. Logo depois de golear o time peruano por 4-0 fora de casa, que veio a maior perda. O time voltou de voo para Belo Horizonte de madrugada. E quando chegaram aqui em BH, o Roberto Batata quis ir para Três Corações, cidade dele, para visitar a esposa Denise e o filho Leonardo, que só tinha 11 meses. Os jogadores do Cruzeiro, na época, a delegação que tinha Piazza, Jairzinho, Joãozinho, tentaram convencer o Roberto Batata que não era uma boa ideia. Pegou a rodovia Fernão Dias, mesmo cansado, depois de uma viagem pelo jogo do Cruzeiro, e quando estava na altura da cidade de Oliveira, ele bateu o carro, que era um Chevette na época, num acidente que acabou sendo fatal. O jogador Roberto Batata chegou à sede social do Cruzeiro à 1h da manhã. Milhares de pessoas foram à sede do clube e ao cemitério para se despedir do jogador. E assim como essa camisa icônica do Cruzeiro carrega a glória do título da Libertadores de 76, também carrega muito dessa história de Roberto Batata, que é lembrada até os dias atuais. Mais uma história do Brechó do GE, onde o passado encontra o presente e hoje mais um capítulo vai ser escrito. Muito obrigado e até a próxima. Dá um joinha aí. Os créditos. Esse é o Brechó do GE e hoje o Flamengo também deve entrar em campo com a sua camisa principal. Vamos saber as notícias do Flamengo, direto do hotel do time rubro-negro com o Edson Viana. Inclusive o Flamengo vai ficar ali, ó, a torcida visitante que já tá com aquela tela. Edson, boa tarde pra você, bem-vindo ao Globo Esporte. Fala Maurício, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É um prazer e aí nessa parte do Flamengo vão ter cerca de 3.000 torcedores, é a carga do Flamengo. Clima bem tranquilo por aqui, para o jogo de logo mais, o técnico Leonardo Jardim tem uma dúvida principalmente ali pelo lado direito do ataque. O Carrascal vem sendo titular ultimamente, mas como alguns jogadores se recuperaram de lesão, nasceu uma concorrência por ali. Então o Plata, por exemplo, que se recuperou de uma lesão no joelho direito, entrou nessa briga, ele que era titular do time antes da Copa do Mundo. Então vamos dar uma olhada naquele nosso tradicional campinho com um possível Flamengo para logo mais. Ele tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Aí essa dúvida ali na frente entre Carrascal e Plata, Samuel Lino e Pedro. O Flamengo que vem numa boa fase, está invicto a 6 jogos, contando todas as competições, com 4 vitórias nesse período, e vai fazer hoje o jogo de número 200 na Libertadores, nessa luta aí pelo pentacampeonato da competição. Maurício, eu volto com você, um abraço para todo mundo. Hoje tem noite de mata-mata entre dois gigantes brasileiros. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Tô doidinho pra voltar a gritar. Gol! Sabe de quem? Libertadores é o nome da emoção. Libertadores, sua linda, calma, que ainda não é o Luiz Roberto, mas mais tarde ele vai estar aqui nessa cabine com essa visão para narrar o jogo Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores. Seja muito bem-vindo de volta, Luiz Roberto, que ficou afastado durante 4 meses para tratar de uma neoplasia na região cervical e volta em grande estilo para esse Cruzeiro e Flamengo. Inclusive, ele mandou um recado pro Globo Esporte, vamos ouvir? Você que se liga no Globo Esporte, chegou o dia! É dia de voltar pro trabalho. A vida tá me presenteando com essa chance de ter um convívio dos companheiros, de voltar para um estádio, para um palco tão especial, lotado como é o Mineirão. E logo, num clássico desse tamanho, dois gigantes da América, Cruzeiro e Flamengo, pela visceral Libertadores. Foram 4 meses de tratamento tenso e intenso. Mas eu tenho a chance de buscar a cura e tá de volta com vocês. Vamos juntos, Cruzeiro e Flamengo, tempo de recomeçar e tempo de Libertadores da América, é jogão!
É tempo de Libertadores, é tempo de Luiz Roberto, vai ser um jogaço. E na transmissão da Globo, 9h30, depois de Quem Ama Cuida, esse aqui é um dos microfones que o pessoal posiciona aqui para você escutar, se sentir dentro dessa decisão. Quem será que vai balançar essa rede hoje primeiro? Vai ser o Flamengo, o torcedor do Cruzeiro, quer que seja Caio Jorge, Matheus Pereira e Companhia Limitada. Então, ó, fica o convite para você. A partir de 9h30 da noite, transmissão ao vivo na Globo. Eu disse, depois de Quem Ama Cuida, Cruzeiro e Flamengo, Mineirão lotado, mais de 60 mil torcedores. Senhoras e senhores, parem as máquinas, parem tudo. Minas Gerais hoje só tem um pensamento. Taça Libertadores da América, Cruzeiro e Flamengo, um dos maiores jogos que essa competição, sem dúvida nenhuma, vai receber. E hoje no Mineirão, se Deus quiser, com vitória do Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro! Ô, Gão, daqui a pouquinho o Lauro Lopes vai estar conosco ao vivo para passar todas as informações desse jogo no Mineirão. Mas, por enquanto, vamos analisar, então, a ficha técnica dessa partida de hoje. Cruzeiro e Flamengo. Se puder colocar isso, aí, ó. Aqui te ajuda? Ajuda. Bel, são árbitros experientes, árbitros que normalmente deixam a partida correr mais, o que favorece muito o jogo das duas equipes. Duas equipes que propõem jogo, duas equipes que são ofensivamente muito fortes, duas equipes que têm um meio-campo muito equilibrado. Então, se você fizer um tete-a-tete de Cruzeiro e Flamengo, hoje, por exemplo, eu vi muita gente, muitos colegas de imprensa divididos, inclusive indo de Otávio até Caio Jorge, muita gente dividida assim, em termos de quem é melhor, quem entrega melhor, quem está no melhor momento e tal. Mas, enfim, hoje é um jogo que, sem dúvida nenhuma, para Minas Gerais, e o mais importante é isso, que a gente tenha um bom futebol, porque os árbitros dos sul-americanos gostam de deixar o jogo correr. E a El tem apitado muito o jogo do Galo. O Lauro Lopes, ao vivo, direto do Mineirão, cenário da partida de hoje. Já falamos aqui, já tratamos da arbitragem, Lauro. Então, quais são as informações adicionais aí para a gente começar esse aquece de Cruzeiro e Flamengo? Fala, Bel. Ainda bom dia, né? Muito bom dia a você, aos amigos da bancada e a todo mundo que está assistindo Alterosa Esporte. Começando pela movimentação, viu, Bel? A gente chegou há pouco aqui ao redor do Mineirão e já tem cruzeirense, viu? Tem uma galera já tomando uma, fazendo inveja na gente. Então já tem muita gente rodeando o Mineirão à espera dessa partida, e tem até 3 flamenguistas passando aqui ao meu redor agora também. Então já tem uma movimentação boa para o jogo que começa só às 9h30 da noite. Então falta muito para a partida, só que já tem muita gente esperando esse jogo importante, né? O primeiro duelo entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores. E a casa vai estar lotada. O Cruzeiro informou ontem que todos os ingressos estão esgotados, ou seja, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, pelo menos pelos meios oficiais, né? De acordo com a Minas Arena, que administra o Mineirão, 60 mil ingressos foram colocados à venda, então a Nação Celeste vai lotar o Gigante da Pampulha em busca dessa vantagem no primeiro duelo. Segundo duelo, semana que vem, quarta-feira, desta vez lá no Rio de Janeiro, Bebel. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e aí agora deixa pro Gão, né? Já responder, tá vivendo essa expectativa como o pessoal que tá por aqui, Gão? Laurinho, meu filho, eu vou te falar uma coisa. Nem dormido direito eu tenho, cara, pensado nesse jogo. Porque é uma Taça Libertadores da América, uma competição espetacular. O coração do cruzeirense já está radiante pela forma como o Cruzeiro se classificou, naquele que foi chamado Grupo da Morte, onde tinha Boca, Universidade Católica, Barcelona de Guayaquil, e agora enfrentar o Flamengo. Ou seja, uma trajetória dificílima e do jeito que eu gosto. Isso não é arrogância. Isso é você entender o momento e querer a dificuldade para que, se o título vier, você tenha como ter essa narrativa e essa história escrita de maneira gigantesca, principalmente por entender o tamanho do Flamengo e o Cruzeiro também, e o Flamengo também entender o tamanho do Cruzeiro e a dificuldade desse confronto. Vai daí, Bebel. Eu tô ansiosa hoje mesmo, Bé, pra ver o Fael tramelando Cruzeiro e Flamengo. Essa é minha preocupação pra hoje. Senhoras e senhores, não tem espaço pra mais nada nessa Minas Gerais hoje. Graças ao maior presidente da história do Cruzeiro, o senhor Felício Brandi, não existe um lugar em Minas Gerais onde o Cruzeiro Esporte Clube, a torcida do Cruzeiro, não seja a maioria.
E dito isso, a primeira maior torcida e a segunda maior torcida do estado irão se encontrar hoje no Mineirão para a maior competição continental, que é a Taça Libertadores da América. Só isso que importa e nada mais interessa para essa Minas Gerais hoje. Um abraço, pessoal. Já começou aquela puxação de saco do flamenguista, né? Hoje, na Série B, os flamenguistas passando assim, os cruzeirenses, e eles, segunda divisão. Eu gosto demais, Bel, porque o cruzeirense é submisso com o flamenguista. Essa submissão, que eles batem no cruzeirense, eles batem mais, que eu gosto, vai, bate. Isso é estranho, cara. Mas o cruzeirense é assim, cara. Isso é estranho. Teve um jogo lá que vocês cantaram parabéns, perderam pros caras e eles riram do outro lado. Até a Amanda percebeu, isso é estranho. Muito estranho. Ele descontrolou. Estranho. Eu não vou nem responder a provocação, não, porque em casa o cara já viu que você tá estranho. Aqui, teve um setor que eles mandaram os flamenguistas lá, fica aqui, ó, no nosso setor, e os flamenguistas bateram nos cruzeirenses, cara. Mano, no você setor, é estranho, velho. No setor, mano. Não, você tá estranho. No setor. Calma, vai, bebe água. É. Ô, Lauro Lopes. Em casa o pessoal percebeu. Enquanto o Faelzinho bebe uma aguinha com açúcar ali... Não preciso nem responder. Em casa o pessoal já viu. Traz as informações direto do Mineirão, tá ao vivo. Palco da partida de hoje. Fala comigo, Laurinho. Ô, Bel, já tinha avisado o Fael, né, pra não misturar muita cafeína com energético, mas ele insistiu, enfim, tá aí frenético como sempre. Ô, Bel, daqui a pouquinho a gente vai trazer no Alterosa Esporte, né, informações sobre o time do Cruzeiro. Eu acho que o torcedor celeste tá bem ansioso por isso, mas segura a bronca que daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Agora tem informações interessantes sobre o retrospecto de Cruzeiro e Flamengo em competições de mata-mata. Até aqui, 9 encontros. Se a gente considerar apenas a quantidade de encontros, o Cruzeiro tem uma ligeira vantagem. 5 vezes o Cruzeiro passou, avançou, em 4 oportunidades o Flamengo. Mas se a gente considerar a importância, há 2 disputas de títulos. E aí só deu o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão em cima do Flamengo pela Copa do Brasil em 2003 e também em 2017. Então o Cruzeiro tem essa vantagem, o Flamengo tem essa freguesia nesse sentido. O último encontro entre os times em competições de mata-mata foi justamente pela Copa Libertadores em 2018. E novamente o Cruzeiro levou a melhor. Então o Cruzeiro está levando a melhor em relação ao Flamengo, pelo menos nessa condição de importância em competições de mata-mata. Será que o Cruzeiro hoje, mais uma vez, leva a melhor? O Cruzeiro está com moral no histórico. E está com moral também, sabe com quem? Com Leonardo Jardim, ex-treinador do Cruzeiro, que hoje comanda o Flamengo. Nós vamos ouvi-lo agora falando sobre a qualidade do elenco celeste. Olha só. Em relação ao Cruzeiro, vou-vos dizer, porque vocês conhecem bem, o Cruzeiro tem um dos 3 melhores elencos do Brasileirão. Sim, tem um delay. Beleza, Bel. Pode Não, falar, Laurinho. Dizer, né, que voltaria para mim aqui, mas por conta do delay, eu falei, volta aí com o pessoal do estúdio. Tem delay, mas então volta pro pessoal do estúdio e volta pro Gomes. Daqui a pouco o Lauro Lopes volta com delay. Bebel, todo mundo que eu encontro, inclusive amigos flamenguistas, mandar um abraço para minha amiga a Lu Giannichini, também pro Luzão. Tem muitos amigos, né? O Rafa Giacomo, vocalista também da Foo Fighters Brasil Cover aqui, todos flamenguistas, Daniel Maestri, do Baianeiros, todos na mesma preocupação por enfrentar o Cruzeiro. Ou seja, difícil para nós, difícil para eles. É um jogo 50-50. É claro, nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras chegaram, talvez, o que a gente pode falar, de uma quase hegemonia nacional. Eu não vou falar isso, que foi total hegemonia, porque nesse período, por exemplo, teve um Fluminense que ganhou uma Taça Libertadores, um Corinthians que ganhou a Copa do Brasil, você tem outros times que vieram galgando e conquistando algumas coisas assim. Mas no que diz respeito dentro do Brasil, todo mundo olha para Flamengo e Palmeiras de uma maneira diferente. E nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo têm olhado para o Cruzeiro de uma maneira diferente também, porque é um time que tem dificultado muito a vida desses times. Então, ou seja, a todos que estão aqui acompanhando a gente na Alterosa Esporte, é difícil para o Cruzeiro, é difícil para o Flamengo na mesma proporção. E ô ansiedade, meu filho, vai chegar o Natal, mas não vai dar hoje 9h30 da noite. Os times estão olhando pro Palmeiras e pro Flamengo e pro Cruzeiro também. Um ganhou 2 Libertadores, 2 brasileiros, o Cruzeiro ganhou um Mineiro, gente.
O Cruzeiro saiu da Série B outro dia. Desculpa, você quer falar de título com o cruzeirense? Não, Gão, mas você falou nos últimos anos, que o pessoal tá olhando com outros olhos pro Cruzeiro. Você quer falar de Gão, título com o cruzeirense? O que você falou? Que tá todo mundo olhando cada um com com a outros sua olhos narrativa, pro meu Cruzeiro, querido. Você não pode falar de 2 Libertadores com o cruzeirense. Saiu de Virar e Série falar B assim, agora, fulano ganhou 2 Libertadores. Tá olhando pro Cruzeiro. Meu amigo, você não pode falar isso. Essa vaidade te cega. Você não tem necessidade. essa capacidade. Eu sou grande. Não. Eu não preciso falar isso. Eu não preciso falar mas isso. Vocês falam, vocês querem fazer parte, você repete Eu não preciso falar. Eu não preciso falar. O São Paulino não fala. Eu não preciso falar. O flamenguista não fala. O cruzeirense é quem fica falando. Porque eles falam isso do Cruzeiro. Não. Que o Cruzeiro é um gigante. Vocês que ficam com essa mania Agora, em relação ao Atlético, eles olham pro Atlético e falam assim, que dó. Que pena. Esse a gente amassa. O Cruzeiro não. O Cruzeiro, São Paulo, Flamengo, Grêmio, Botafogo tem muito respeito pelo Cruzeiro. Já pelo Atlético, eles têm dó. Aquele refrigerante preto lá, Bel, você sabe que ele não precisa falar que ele é grande. Todo mundo sabe que ele é o principal quando você pensa em refrigerante. Mas esse refrigerante... O São Paulino, o flamenguista, o palmeirense não fica nessa necessidade que o Mas esse refrigerante se parece mais com você. Que dá metade pra baixo, perde o gás e aí, ó... Quem tem respeito não precisa ficar falando toda hora. Aqui, meu querido, é Cruzeiro. O Flamengo, quando enfrenta o Cruzeiro, fala assim, ó. Nossa, é o Cruzeiro. Vai enfrentar o Atlético e fala assim, eles vão falar crise de identidade. Vai falar de tudo. Você poderia estar falando da Sul-Americana. Você quer falar do Cruzeiro, irmão. Só isso mostra quem é o Cruzeiro Esporte. Faz o intermédio. Ó, voltou pra cá. Quando é assim, é porque Milton cansou da conversa fiada de vocês e ele já passou para mim a bola de novo. O Lauro falou, chegou a comentar, né, que já tem torcedor. O jogo é 9h30 da noite, já tem torcedor lá nos arredores. Você falou da sua ansiedade. Já tava lá. Pois é. Vamos falar então dessa ansiedade celeste. Do dia 29 de maio para cá, o cruzeirense só pensa numa coisa: esse jogo contra o Flamengo pela Libertadores. Foram quase 2 meses e meio da definição do confronto até hoje. Ansiedade a mil. Jogo do ano. Vamos ser campeão dessa Libertadores de novo. Estamos com saudade. O flamenguista também deve estar pensando para lá, com nós também. E já estamos ansiosos já para terça-feira já. E essa ansiedade não fica só entre os torcedores. Os atletas também não viam a hora de chegar o grande duelo. São 2 times grandes que estão se enfrentando em uma fase de Copa Libertadores, que é a maior competição internacional de Sudamérica, né? São 2 clubes com muita história, dois elencos muito fortes também, com muita qualidade. Então, o que a gente esperava que vai ser um jogo grande, né? Um jogo de detalhe, que vai ser definido detalhe. Por isso, vamos trabalhar muito e temos que estar muito concentrados nos 2 jogos. Romero, mas você vai ter que ser mais um torcedor hoje à noite. Tá suspenso. Como que fica, hein? É difícil, a gente fica um pouco nervoso, mas vamos estar aqui apoiando meus companheiros. Quem chegou há pouco no clube não quer ficar de fora de jeito nenhum. Ainda mais depois da boa estreia contra o Mirassol no último domingo. Acho que esse é o jogo da grandeza. Acho que todo jogador quer jogar esse tipo de jogo. Jamais, se o Arthur precisar falar, você vai ter que jogar, você vai entregar tudo no campo. Todos nós estamos preparados para o que tiver que fazer. Acho que se tiver que jogar, a gente está pronto para jogar. Nenhum jogador vai falar que não vai jogar um jogo desse, sabendo da importância. Acho que é um momento especial. Digo mesmo, não tem tempo ruim não. Se precisar, a gente vai estar. É um jogo muito grande. É um sonho poder estar jogando uma Libertadores. Então, se precisar de mim para começar ou para entrar depois, não tem tempo ruim, vou estar preparado para ajudar o Cruzeiro. É exatamente isso que a gente espera de todos os jogadores. Romero, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta hoje. E aí eu tenho até uma preocupação, que eu estava debatendo com alguns amigos sobre os cartões, né? Porque Matheus Pereira tá ali pendurado, Gerson tá pendurado, Matheus Henrique também. Uma outra opção, caso alguém tome um cartão amarelo hoje, é o Lucas Silva ir para o segundo jogo, meu amigo. E ir com aquele ímpeto que o Príncipe sempre entra. Então não tem que ficar muito preocupado em relação a isso, porque eu acho que o elenco do Cruzeiro até aqui se reforçou bem. E hoje à noite nós temos tudo para ter uma grande partida. Mas se prepara que esse time do Flamengo é malandro. Mas tem aquele meme, né, Bel? Eles são ruins, mas são ruins também. Agora vamos substituir aqui o Fael Lima pelo Lauro Lopes, que está com a torcida celeste aí, o Gal, enquanto você se posiciona também para escalar. Laurinho, o povo tá animado, hein? Pois é, Bebel, a gente está de volta aqui, né? E eu avisei, já tinha cruzeirense por aqui e tem cruzeirense tomando uma, rapaz. Que inveja, vem cá. Rapaz, uma hora dessa, o jogo é só 9h30, você vai chegar lá?
Até lá eu espero chegar bem, né? Se eu não chegar lá tonto... Mas torcer vai de qualquer forma. Torcer vai de qualquer jeito. 2-0 hoje. Tá aí, vamos lá. Ó, só já misturando a informação com a galera aqui, o Cruzeiro tá sem 2 titulares hoje, né? O Fagner não joga, vinha sendo preferido na direita ali também, e o Romero, capitão, tá fora. Vem cá, torcedor ilustre do Cruzeiro, já fez até música pro time. Como é que tá a expectativa sem um capitão em campo, rapaz? Boa tarde a todos aí, salve pro Gão, meu irmão de bancada aí. Cara, a expectativa é a vitória, sempre, né? Cruzeiro no Mineirão é sempre favorito, independente com quem quer que seja. Mas tem jogadores aí para suprir hoje e vamos para cima, em busca da vitória e sair na vantagem aí nesses 90 minutos. Ó, e hoje chega mais. Nação Celeste esgotando os ingressos. É para apoiar e amedrontar o Flamengo aqui dentro do Mineirão? Com certeza absoluta. Eu acho que o Cruzeiro tem tudo hoje para sair com a vitória, que seja de 6-0, que seja de pênalti. A gente tem o melhor camisa 10 atualmente do Brasil. Quem é Arrascaeta hoje com futebol, com o Matheus Pereira está jogando. Então o Cruzeiro tem tudo. A gente está com ódio, né, mortal do Jardim. Então eu acho que tudo hoje está favorável ao Cruzeiro. O clima todinho favorável ao Cruzeiro. A torcida vai apoiar do primeiro minuto até os 97 minutos. Falando na apoio, então, puxa a música aí pra gente. Vai lá. Cruzeiro! Agora com você, Hugão. Pode chamar a escalação do Cruzeiro aí. Meu querido, e vamos, Cruzeiro querido de tradição, Libertadores, ser campeão. E vamos pra cima do Flamengo com o Otávio, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus. Como o Lauro Lopes trouxe a informação, Fagner não joga. O William vai ser escalado aqui na lateral direita. Matheus Henrique no lugar do Lucas Romero, que também não joga essa primeira partida. E o Rojas é quem vem na lateral esquerda. E aqui vem a parte onde o coração do flamenguista dói. Porque ver o Gerson com a camisa do Cruzeiro e jogando muita bola, aí o flamenguista vai ver como é que é. E certeza, e se Deus quiser, um golzinho do Coringa também. Aqui eu tô bem na dúvida. Eu coloquei o Kaique Kenji, mas não me surpreenderia se viesse com o Wesley também, que já pode, inclusive, entrar na partida. Arroio aqui do lado direito, com o Matheus Pereira e Caio Jorge, sob o comando de Arthur Jorge. E hoje, meu querido, o que queremos ver também é o K com o Caio Jorge fazendo gol no Mineirão e o Cruzeiro saindo de 2-0. Beijo pra você das quebradas. Tamo junto, é a minha Nação Celeste que já tá no Mineirão. Que inveja, já queria estar lá, viu? Cruzeiro e Flamengo começam nesta quarta-feira a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. As equipes se enfrentam às 9h30 horário de Brasília no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final. O confronto coloca frente a frente dois dos principais clubes do futebol brasileiro. Atual campeão continental, o Flamengo chega ao mata-mata depois de terminar a fase de grupos na liderança do Grupo A e com a melhor campanha geral da competição. Foram 5 vitórias e um empate, além de 12 gols de saldo. O Cruzeiro, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo D, atrás da Universidade Católica do Chile. A Raposa terminou a primeira fase com 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, acumulando 5 gols de saldo. A partida do Mineirão será a primeira de uma decisão que terá seu capítulo final no dia 19 de agosto, quando os times voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã. Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram apenas uma vez na Libertadores. O duelo aconteceu justamente nas oitavas de final de 2018. Na época, Arrascaeta, um dos principais nomes rubro-negro na atualidade, jogava pelo Cabuloso e foi autor de um dos gols no Clube Mineiro na ida. Torcida do Cruzeiro, deixe a sua opinião aqui nos comentários. Essas foram as notícias de hoje do Cruzeiro. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima com mais novidades do nosso Cabuloso.